Primeiro agradecer o convite para estar aqui presente a falar-vos de anemias carenciais na criança. Obviamente que a anemia ferropénica é a principal causa de anemia no mundo inteiro e nas crianças também, mas existem também outras formas de anemias carenciais e, portanto, eu não vou abordar apenas a ferropenia. Abordar em 15 minutos é difícil, portanto, eu tentei juntar um bocadinho os conceitos nesta apresentação e, de certa forma, misturar um bocadinho as duas coisas. Dizer que não tem conflitos de interesse. Chamar a atenção, como disse o Dr. Lino, que a infância e a adolescência são períodos críticos, são alturas em que as crianças estão a crescer, estão a duplicar ou a triplicar o seu peso, estão a aumentar a sua estatura, e para isso é preciso um grande gasto de energia e de micronutrientes que podem fazer falta nesta altura, como seja o ferro, o ácido fólico, a vitamina B12, a vitamina A, o iodo, zinco, etc. Uma série de vitaminas e de nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento das crianças. E, portanto, esta fase da adolescência e da infância é uma fase crítica para nós ensinarmos as crianças como é que devem comer, como é que se devem comportar, de forma a poderem depois ter vidas saudáveis na sua fase adulta. Mais de 70% das crianças em idade pré-escolar, portanto abaixo de mais ou menos de 5 anos de idade, consomem menos de 50% das doses diárias recomendadas de uma série de vitaminas e de micronutrientes. Isto é muito importante, por vários motivos, desde baixa diversidade da dieta alimentar e baixa biodisponibilidade dos minerais e das vitaminas na alimentação que consomem, como também a ingestão inadequada de alimentos básicos e nutritivos, o aumento cada vez maior de fast food e de junk food, as próprias infecções parasitárias, muito frequentes principalmente em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, o aumento do consumo de produtos processados e produtos congelados, dificuldades no próprio momento da refeição, nem sempre as crianças querem comer, nem sempre querem comer o que é melhor para elas e o que é mais saudável, fazem birras e às vezes é difícil controlar a sua alimentação, e também porque alguns alimentos que são comumente utilizados na nossa dieta alimentar acabam por ser alimentos que vão competir com o ferro e com os outros nutrientes e, portanto, vão diminuir a sua absorção. Quando pensamos em déficits nutricionais associados à anemia, a primeira coisa que nos lembramos é, obviamente, o ferro, que é necessário para produzir o grupo M da hemoglobina, mas também temos que pensar que para produzir eritrócitos precisamos de outros micronutrientes e de outros componentes. Precisamos de aminoácidos, portanto, doentes que tenham dietas hipoproteicas ou que tenham dificuldades de alimentação também correm risco de ter anemia nestas situações. Precisamos também de ácido fólico e de vitamina B12, que são fundamentais para a divisão celular, porque são importantes para a síntese de ácidos nucleicos. E, portanto, a grande diferença nas anemias carenciais, nas anemias por déficits nutritivos, vai estar no tipo de nutriente que está deficiente. Se estiver deficiente o ferro, estaremos perante uma anemia que vai ser uma anemia por diminuição da produção da hemoglobina e, portanto, vai ser microcítica e hipocrómica, enquanto que se estiver deficiente vitamina B12 ou ácido fólico, vai haver um compromisso da divisão nuclear e, portanto, vai haver formação de megaloblastos na medula óssea, de eritrócitos muito macrocíticos e, portanto, a anemia no sangue periférico será uma anemia macrocítica megaloblástica. É possível que existam os dois componentes em simultâneo e, portanto, nessas alturas torna-se mais difícil fazer o diagnóstico diferencial e até pode acontecer haver uma anemia normocítica por haver um déficit concomitante dos dois micronutrientes. E sabemos que esses déficits de micronutrientes são um dos diagnósticos de anemia extremamente prevalente. Cerca de 1/3 das anemias são por deficiência de micronutrientes e isto vai ter repercussões até nas idades pediátricas, portanto, nas idades mais jovens, nas crianças, já pode haver diminuição da sua capacidade funcional e do seu desenvolvimento devido à presença da anemia com essas deficiências. Então, a anemia é um achado laboratorial que indica sempre doença, nunca deve ser considerado um diagnóstico final. Devemos sempre investigar qual é a causa subjacente da anemia e nunca dar ferro sem investigar essa causa, porque temos que, mais uma vez, diagnosticar outras situações que podem ser concomitantes à deficiência de ferro ou podem ser a causa da anemia. Porque podemos ter anemia com deficiência de ferro, podemos ter deficiência de ferro ainda sem anemia, que irá aparecer posteriormente se não for corrigida e não for tratada, mas também podemos ter anemia com ferro normal ou até mesmo excesso de ferro. Portanto, é incorreto estarmos a tratar os doentes com ferro sem fazer uma investigação prévia, que hoje em dia é super fácil de fazer e qualquer laboratório permite fazer uma cinética do ferro.
Em relação ao ferro, o ferro é absorvido no duodeno e na primeira porção do jejum, e as necessidades diárias de ferro são diferentes de acordo com as faixas etárias e de acordo com os sexos. Obviamente, como eu disse no início, as crianças necessitam de muito ferro porque estão a crescer e estão-se a desenvolver, e, portanto, têm uma taxa de necessidade de ferro muito, muito elevada. Só superior a essa necessidade nas crianças são mesmo as grávidas. E essa absorção vai depender de dois tipos de fatores. Vai depender de fatores intrínsecos ao nosso organismo e fatores extrínsecos. Dentro dos fatores intrínsecos, já aqui foi falado, é a epsidina. A epsidina é a hormona reguladora, é a chave reguladora do metabolismo do ferro. Vai estar alterada de acordo com a taxa de eritropoiese, as reservas corporais de ferro e a própria inflamação. Não vou entrar muito por aí. Mas chamar a atenção mais até em relação aos fatores extrínsecos. É importante na alimentação termos em consideração que a forma como o ferro é absorvido a nível do duodeno através daquela proteína que é a DMT1, a dimetalotransporter 1, esta proteína é uma proteína transportadora de dimetais. Portanto, tudo o que sejam íons 2+, vão competir a nível da absorção com o ferro 2+. E aí estamos a incluir alimentos como, por exemplo, o leite e produtos que contenham cálcio, que vão ser inibidores da absorção do ferro. Um dos grandes erros na suplementação pediátrica é estarmos a fazer suplementação com ferro, por exemplo, ao pequeno almoço. Quando logo a seguir a criança vai beber uma meia de leite, ou vai beber um leite com cereais, e essa meia de leite, esse leite que vai consumir, vai competir com o ferro que, entretanto, acabou de tomar e, portanto, podemos estar a dizer que a criança não está a responder à terapêutica quando isso não é verdade. É a terapêutica que não está a ser feita corretamente. Segundo os estudos mais recentes do professor Zimmermann, de Zurique, a melhor altura para darmos ferro é à noite, antes do jantar, porque é a altura em que os níveis de epsidina, que têm um ritmo circadiano, os níveis de epsidina estão mais baixos e, portanto, vai haver uma melhor absorção do ferro. E, para além disso, o ferro deve ser dado em dias alternados, precisamente por causa desses níveis de epsidina. Em relação aos alimentos que as crianças consomem, há alimentos que podem ser facilitadores da absorção, como, por exemplo, a vitamina C. Sabemos que associar a vitamina C à dieta alimentar ou ao ferro oral vai ajudar na absorção, e há outros alimentos que são inibidores, como, por exemplo, os produtos que contenham cálcio, mas também os fitatos, os polifenóis, que acabam por ser quelantes do ferro e não permitem a sua absorção. Estão muito presentes em bebidas como, por exemplo, o vinho. Não é frequente as crianças beberem vinho às refeições, mas uns adultos é. Portanto, o vinho também pode ser um inibidor da absorção do ferro. E também em alguns cereais, portanto, as crianças comem leite com cereais e acabam também por haver alguma competição com o ferro da alimentação. Em relação a causas da deficiência de ferro, o ferro no nosso organismo é sempre reciclado, é reutilizado, ele não é perdido. Apenas uma pequena percentagem de 1 a 2 miligramas por dia que se perde por descamação da pele e por descamação das mucosas, mas é uma perda praticamente insensível e facilmente reposta pela alimentação. Mais de 95% do ferro que é utilizado nos eritrócitos provém da reciclagem do turnover dos eritrócitos. E, portanto, quando é que temos deficiência de ferro? Vamos ter deficiências de ferro quando há uma diminuição da ingestão, portanto, não estamos a consumir os alimentos ou não estamos a absorver o ferro da dieta alimentar de forma adequada a compensar as perdas que há, ou quando existe alguma patologia, alguma alteração a nível intestinal que faça com que o ferro não possa, intestinal ou gastrointestinal, que faça com que o ferro não possa ser absorvido da melhor maneira. Chamar a atenção, neste caso, para fármacos, principalmente os inibidores da bomba de prótons. É muito frequente na nossa população serem tratados com omeprazol, esomeprazol, etc., durante longos tempos, e isso pode fazer com que as pessoas fiquem a longo prazo com deficiência de ferro por diminuição da absorção. Mas raramente também a situação da IRIDA, Iron Refractory Iron Deficiency Anemia, portanto, anemia refratária terapêutica com ferro oral, que é um diagnóstico extremamente raro, é uma doença genética, mas que é um diagnóstico feito nas crianças e que devemos estar atentos a este diagnóstico. Portanto, crianças que não respondem à terapêutica com ferro oral, que têm apenas uma resposta parcial à terapêutica com ferro endovenoso, deve-se suspeitar de uma doença genética, ou desta doença genética. Outra causa para a deficiência de ferro vai ser o aumento das perdas, principalmente as perdas gastrointestinais, mas também não esquecer as perdas genitourinárias, as perdas pelas hipermenorreias ou pelas menorragias das mulheres,
Chamar a atenção também para a hemoglobinuria, presente em muitas anemias hemolíticas e que nós esquecemos. Os doentes com anemias hemolíticas têm hemoglobinuria e, portanto, vão ter, ou podem ter, deficiência de ferro. E outro mecanismo para a deficiência de ferro vai ser as necessidades aumentadas, portanto, o aumento do consumo. O crescimento e o desenvolvimento das crianças, assim como a gravidez, são momentos fulcrais de necessidades muito aumentadas de ferro. E em relação à vitamina B12 e os folatos, também fazem parte da rotina de avaliação de um doente com anemia. Não nos podemos esquecer destes déficits nutricionais que são importantes. As necessidades diárias de vitamina B12 são um bocadinho mais baixas que as necessidades diárias que temos de ácido fólico. No entanto, as nossas reservas de vitamina B12 são superiores as nossas reservas de ácido fólico são superiores às nossas reservas de vitamina B12, mas como as necessidades diárias são menores, nós conseguimos manter os nossos níveis de vitamina B12 durante muito mais tempo do que os níveis de ácido fólico. Portanto, perante uma situação em que possa haver deficiência dos dois componentes, mais rapidamente nós vamos desenvolver deficiência de ácido fólico do que deficiência de vitamina B12. Mas é importante saber que a deficiência de vitamina B12 vai implicar uma deficiência de ácido fólico, porque a vitamina B12 é necessária para a transcrição da forma inativa do ácido fólico para a forma ativa e, portanto, havendo uma deficiência de vitamina B12, vai haver uma deficiência de ácido fólico, enquanto que uma deficiência de ácido fólico pode não implicar uma deficiência de vitamina B12. Em relação aos dois diagnósticos diferenciais, em causa está sempre a componente neurológica. A vitamina B12 é essencial para a formação das barras de mielina dos nossos neurónios e, portanto, pode haver alterações neuropsiquiátricas provocadas pelos déficits de vitamina B12, enquanto que na deficiência de ácido fólico não há déficits neurológicos associados. A absorção de vitamina B12 e do ácido fólico também é uma absorção a nível do intestino. O ácido fólico é absorvido de forma passiva, portanto não tem mecanismos que interfiram com a sua absorção, pelo menos que sejam conhecidos. A vitamina B12 já tem. A vitamina B12, para ser necessária, necessita da produção de um fator intrínseco pela mucosa gástrica, produzido pela mucosa gástrica. Essa ligação do fator intrínseco à vitamina B12 é que vai permitir a sua absorção depois a nível do intestino. Portanto, a ausência de fator intrínseco vai ser um dos componentes ou um dos mecanismos que vai levar à diminuição da absorção da vitamina B12. E, portanto, nos grandes diagnósticos diferenciais de deficiência de vitamina B12 estão a deficiência alimentar, portanto, a deficiência do aporte também, mas também a anemia perniciosa, portanto, situações de produção de anticorpos, uma doença autoimune associada à produção de anticorpos antifator intrínseco ou anticélula parietal, que não vai permitir a formação do fator intrínseco, dão origem a anemias macrocíticas megaloblásticas, que é o caso da anemia perniciosa, e que também pode acontecer na infância. Outras situações mais raras, síndromes de malabsorção intestinal, doença inflamatória intestinal, aumento das necessidades, como nas situações das anemias hemolíticas. Mais uma vez, o diagnóstico de anemias hemolíticas é muito um diagnóstico feito na infância, portanto, pensar sempre nos déficits nutricionais associados a doentes com anemias hemolíticas, suplementar até de uma forma profilática com ácido fólico e vitamina B12 se necessário. Pensar sempre em fármacos, por exemplo, no caso da vitamina B12, a metformina utilizada nos doentes diabéticos é um inibidor muito potente e muito forte da absorção de vitamina B12, nem sempre nos lembramos disso. Há um caso de um póster que eu vi, o abstract, que é precisamente o caso de uma deficiência de vitamina B12 provocada por uma doente que tomava metformina. E situações de gastrectomias, raríssimas nas crianças, mas que também podem acontecer. Portanto, ao retirarmos o estômago, retiramos a produção de fator intrínseco e diminuímos a absorção de vitamina B12. Há muitos doentes submetidos a gastrectomia que depois ficam perdidos e os mesmos médicos de família esquecem-se que estes doentes devem ser suplementados periodicamente com vitamina B12 intramuscular, 3 em 3 meses idealmente, para manter as reservas, e eles acabam por desenvolver anemias megaloblásticas posteriores porque não fazem esse tratamento de manutenção que deveriam fazer. Muito mais raramente, errosinatos do metabolismo, isso são situações muito particulares e específicas. Grupos de risco para estas deficiências. Principalmente as crianças. As crianças abaixo dos 2 anos são um grupo de risco extremamente grande para deficiências quer de ferro, quer de ácido fólico e vitamina B12.
Está descrito, há estudos que mostram que mesmo quando as crianças, a partir dos 5, 6 meses, começam a fazer uma dieta normal, se essa dieta não for uma dieta reforçada em elementos suplementados com ferro, ácido fólico e vitamina B12, mesmo assim pode haver déficits nutricionais. Portanto, mesmo comendo carne e peixe, mesmo que isso seja introduzido na alimentação, pode não ser suficiente para os gastos energéticos que as crianças precisam. Os adolescentes, também pela fase de crescimento rápido, as mulheres em idade reprodutiva, grávidas, idosos e vegetarianos, isso não vou falar aqui. E, portanto, faz parte da avaliação geral da saúde da criança. Portanto, evidências científicas sugerem a importância do ferro no desenvolvimento cognitivo nos primeiros anos de vida da criança e, portanto, dentro de todas as avaliações que são feitas na saúde da criança, desde avaliações associadas a estilo de vida e a relações familiares, ao crescimento e desenvolvimento, também a abordagem das deficiências deve ser feita. E de que forma é que é feita essa abordagem? Um hemograma com reticulócitos, como diz o professor Cortês, nunca nos esquecermos dos reticulócitos nos estudos das anemias, o cálculo da saturação da transferrina e da ferritina, uma PCR para detectar alguma situação inflamatória, alguma criança com uma doença crónica que não esteja ainda diagnosticada, creatinina para avaliar a função renal e a vitamina B12 e os folatos, muitas vezes esquecidos também nesta avaliação inicial. Não esquecer também que antes de haver uma verdadeira anemia ferropénica, há uma deficiência de ferro. Essa deficiência de ferro deve ser diagnosticada e deve ser tratada. Se ela não for tratada, a anemia vai acabar por aparecer e, portanto, devemos ter em atenção e fazer os diagnósticos de saturações da transferrina baixas com ferritinas baixas. Esses doentes devem ser suplementados ou, no mínimo, deve ser alterada a dieta alimentar de forma a tentar que eles corrijam esses déficits nutricionais. Durante o ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde atualizou as suas guidelines relativamente aos valores de cutoff de ferritina, mas continua a manter os mesmos valores que utilizava nas guidelines de 2007 anteriores em relação às crianças, que é crianças abaixo de 5 anos, ferritinas inferiores a 12, crianças acima e adultos acima dos 5 anos, ferritinas inferiores a 15 indicam deficiência. Portanto, perante estes valores, independentemente de concentração de hemoglobina reticulocitária, de saturação da transferrina, ou o que seja, valores de ferritina baixos são deficiência de ferro e devem ser tratados e os doentes devem ser suplementados. Em relação à abordagem das deficiências dos outros micronutrientes, da vitamina B12 e do ácido fólico, aqui eu queria chamar a atenção a uma coisa. Quando nós fazemos laboratorialmente a determinação de ácido fólico e vitamina B12, nós estamos a fazer a avaliação laboratorial da totalidade das frações destes dois micronutrientes. Ou seja, quando eu faço a determinação da vitamina B12, eu estou a determinar a fração ativa, mas também a fração inativa. Okay? E, portanto, eu posso ter valores de referência, valores de vitamina B12 numa doente que até podem estar dentro dos valores de referência considerados normais, mas aquela vitamina B12 que o doente tem é na forma inativa e, portanto, não está a funcionar e o doente apresenta um déficit. Portanto, cada vez mais, e isto é um quadro feito pela Associação Europeia de Hematologia, cada vez mais é preciso ter atenção que níveis considerados zonas do cinzento, entre os 100 e os 400 para a vitamina B12, que são níveis normais, porque o valor mínimo da maior parte dos laboratórios é 183. Portanto, se eu tiver um doente que tem 250 de vitamina B12, eu estou a considerar que ele não tem um déficit, ele pode ter um déficit. Portanto, o que indicam as novas guidelines é que estes valores de cinzento, quer para a vitamina B12, quer para o ácido fólico, que vai até aos 6, eu geralmente na minha prática utilizo os 4 de ácido fólico, pode ser ainda um valor que é considerado normal, mas mais vale suplementar aqueles doentes, mais vale fazer uma prova terapêutica e ver de que forma é que eles reagem. Aqui, não tanto relacionado com as crianças, apesar de haver alguns síndromes mielodysplasicos nas crianças raríssimos, há algumas situações de déficit de vitamina B12, porque o valor da vitamina B12 está num valor normal, estão a ser rotulados como síndromes mielodysplasicos, quando o que os doentes têm é déficit de vitamina B12, é megaloblastose provocada pelo déficit de vitamina B12 e, portanto, devem ser suplementados antes de se fazer um diagnóstico de síndrome mielodysplásico. Há outras alterações que também podemos observar, e aqui o laboratório é muito importante. Se eu tiver dúvida se aquele valor de vitamina B12 representa ou não uma deficiência,
eu posso também observar a morfologia das outras linhagens que me pode ajudar a fazer o diagnóstico. A vitamina B12 é necessária para todas as 3 linhagens, não é só para os eritrócitos. Portanto, os doentes que têm déficits graves de vitamina B12 vão ter uma pancitopenia, vão ter diminuição das 3 linhagens e têm alterações morfológicas típicas e facilmente visualizáveis no esfregar sangue periférico, como seja a hipersegmentação dos neutrófilos, é a megaloblastose da série granulocítica, a presença de macroovalócitos, em vez de macrócitos típicos das outras anemias macrocíticas. No caso da megaloblastose, são eritrócitos macroovalócitos, e a presença de algumas alterações que significam deseritropoiese, como sejam os corpos de Abu-Jolly ou os anéis de Cabot, que significam mitoses anormais destas células. Também o próprio histograma dado pelos equipamentos em relação à série eritroide também mostra um desvio, uma tendência macrocítica da população. Portanto, se tivermos uma dúvida se aquele valor, ou se aquela alteração do doente realmente representa uma megaloblastose, peçam a coloração ao laboratório, peçam para haver uma avaliação da morfologia das 3 linhagens e vejam se existem ou não estas alterações. Nós estamos habituados, quando nos dizem que a suspeita é de ser uma anemia megaloblástica, estamos habituados a olhar para estas alterações e a reportá-las. E para terminar, como é que podemos combater estas deficiências nutricionais, principalmente nas crianças? Importantíssima a alteração dos hábitos alimentares. Portanto, reforçar os alimentos que são ricos nestes micronutrientes e diminuir os alimentos que podem competir na absorção. Suplementação medicamentosa de grupos de risco, principalmente os latentes, as grávidas e os idosos. Aqui também os doentes com anemias hemolíticas. E a fortificação geral dos alimentos. Cada vez mais a Organização Mundial de Saúde preconiza que a maior parte dos alimentos que nós consumimos, os cereais, alimentos de consumo diário, são fortificados e enriquecidos com ferro e ácido fólico. Tratamento. É importante corrigir a anemia, é importante corrigir as reservas e é importante alteração dos hábitos alimentares e tratamento da doença de base. Sempre que possível, o tratamento da doença de base vai ajudar a corrigir a anemia e nunca esquecer que não nos podemos ficar pela correção da anemia, é importante repor as reservas. Se os doentes não forem tratados tempo suficiente para que as reservas possam ser repostas, a anemia vai voltar a aparecer. Portanto, fazer um período de suplementação com ferro, com vitamina B12 e ácido fólico durante algum tempo para corrigir a anemia, mas manter essa terapêutica por mais alguns meses para permitir que as reservas sejam repostas e que o doente depois possa retomar a sua vida normal sem precisar de suplementação. Alternativas terapêuticas, temos o ferro oral ou o ferro endovenoso, já falamos um bocadinho sobre isso, não vale a pena estar aqui a esmiuçar isso, mas chamar a atenção da terapêutica com ferro endovenoso nas situações de intolerância, principalmente intolerância gastrointestinal, em que os doentes param a sua suplementação com ferro porque não toleram, começam a ficar com diarreias ou com dores abdominais e param eles próprios a suplementação. Ou situações de necessidade de correção rápida, como por exemplo num pré-operatório, num regime de PBM. Por outro lado, temos também a vitamina B12 intramuscular ou oral. Preconizava-se a utilização da vitamina B12 intramuscular, portanto, injeções de 3 em 3 meses nos doentes gastrectomizados ou nos doentes com anemias perniciosas, mas cada vez mais há estudos que mostram que a vitamina B12 oral, se for feita numa dose superior à dose normal, tem resposta, estes doentes têm resposta e, portanto, nem sempre há necessidade das injeções intramusculares, que acabam por ser desagradáveis. Às vezes conseguimos controlar com vitamina B12 oral, mas isso vai depender do doente e depende das situações. Outra alternativa terapêutica para o ácido fólico. O ácido fólico em comprimidos não existe outra opção. E, portanto, em conclusão, as crianças têm necessidades nutricionais mais elevadas e, portanto, devem receber alimentos ricos nestes nutrientes e em energia. Elas precisam de muita energia para crescer e para se desenvolver. Apenas alimentos complementares não fortificados podem não ser suficientes para atender à ingestão recomendada de nutrientes, particularmente naquela fase crítica entre os 6 meses e os 2 anos. Portanto, é importante que estas crianças tenham alimentos, ou seja-lhes acessível alimentos fortificados com ferro, ácido fólico e vitamina B12. A fortificação de alimentos pode ser uma forma eficaz de garantir a ingestão adequada de nutrientes e ajudar a preencher estes períodos críticos. Portanto, ensinar às crianças que nós somos o que comemos e ensiná-las a fazer
escolhas saudáveis de forma a terem uma vida adulta saudável. E para terminar, a alimentação é fundamental, não há dúvida nenhuma. A anemia é uma situação importante que a maior parte das vezes é facilmente diagnosticada e tratada e suplementada, mas não nos podemos esquecer, e agora passaria a palavra para a doutora Paula Capa, que existem outras formas de anemia e que também devemos estar atentos a eles e que podem até ser concomitantes com as anemias ferropénicas ou de ácido fólico e vitamina B12. E muito obrigada.